Então vamos falar um pouquinho sobre a dieta de eliminação. Bom, primeiro, para que fazer a dieta de eliminação? A gente faz a dieta de eliminação para descobrir quais são os alimentos que a gente tem intolerância, alergia ou sensibilidade. No mercado a gente tem inúmeros exames para fazer isso, mas o mais fidedigno e o mais em conta é fazer a dieta de eliminação. Então agora a gente vai falar da fase 1. A fase 1 é uma fase opcional em que a gente vai tirar 2 dias para fazer uma dieta líquida vegetariana. Eu também vou te entregar as receitas, mas basicamente se consiste em sucos e sopas. Você também pode tomar água à vontade, chás e água de coco. A gente evita cafeína e álcool nesses dias. E são 2 dias que o ideal é que você faça com tranquilidade e não marque atividades de alto gasto calórico, que nem fazer atividade física ou grandes compromissos. É um dia para você cozinhar, meditar, relaxar e ficar em casa mesmo. Agora a gente vai entrar na fase 2, que é a fase de eliminação. São 3 semanas que a gente vai ficar sem os alimentos que a gente combinar na consulta. Tá? Pode ser que na primeira semana da eliminação os nossos sintomas piorem. Às vezes a gente pode ter dor de cabeça, cansaço, mal-estar, sintomas gastrointestinais. Mas é bem provável que eles vão melhorando ao longo do tempo e a gente vai se sentindo cada vez melhor. É nesse momento também que aparecem as fissuras alimentares. A gente demora até 7 dias para se detoxificar de certos alimentos que nos provocam compulsão alimentar, principalmente os alimentos derivados de leite e o açúcar. Agora a gente vai entrar na fase 3. A fase 3 é o momento que a gente vai reintroduzir. Ele exige bastante atenção. A gente tem que tomar cuidado para não reintroduzir 2 alimentos de uma única vez, porque senão a gente não consegue distinguir qual é o alimento que está me fazendo mal. Que a grande ideia dessa dieta de eliminação realmente é descobrir quais são os alimentos que me fazem mal. Então, depois que eu acabei os 21 dias, eu começo a reintroduzir um alimento de cada vez. No primeiro dia, depois desses 21 dias, ou seja, no 22º dia, eu vou reintroduzir, por exemplo, o trigo. Eu vou comer o trigo 3 vezes naquele primeiro dia, paro de comer, não como mais pelos próximos 4 dias e observo os meus sintomas. Você vai receber uma tabela de reintrodução em que os sintomas mais comuns vão estar listados e você vai poder escrever se eles estão ou não presentes. Às vezes um sintoma ele aparece nos últimos dias, quase no 4º dia da reintrodução desse alimento, por isso que é importante a gente ficar 4 dias observando. No 5º dia, então eu vou reintroduzir o segundo alimento. Novamente, eu como esse alimento 3 vezes, eu anoto o horário, de manhã, de tarde, de noite, por exemplo, e não como mais esse alimento nos próximos 4 dias, tá? E vou anotar como eu fiz da outra vez. Isso significa que do primeiro dia até o 8º dia de reintrodução, eu só comi aquele alimento que a gente está estudando para ver se faz mal ou não, uma única vez. Quero dizer, um único dia, né? Então, primeiro eu comi, por exemplo, o açúcar e depois no 5º dia eu comi, por exemplo, o leite derivado. Depois, se tiver mais do que 2 alimentos, eu vou seguir da mesma forma. Espero 9º dia para reintroduzir o terceiro alimento, como 3 vezes ele naquele primeiro dia, observo nos próximos 4 até 12 dias. E assim eu vou fazendo sucessivamente, preenchendo a minha tabela, relacionando os sintomas com os alimentos, para a gente poder identificar realmente o que está ou não te fazendo mal. Agora a gente vai entrar na fase 4. Quando você terminou a reintrodução, você vai voltar aqui na consulta, a gente vai conversar sobre esses sintomas relacionados aos alimentos e vamos decidir quais são os alimentos que a gente vai ficar sem por um tempo. E esse tempo é a fase 4, são de 3 a 6 meses, geralmente, que é o tempo necessário para o nosso intestino curar, para o nosso corpo curar, para o nosso sistema imunológico perder aquela memória daquele alimento. Existem algumas reações alimentares que significam que a gente vai ter que ficar para sempre sem aquele alimento. Por exemplo, como a doença celíaca, que é uma doença autoimune relacionada ao trigo. Se eu tenho uma sensibilidade alimentar relacionada ao trigo, é possível que eu volte a tolerar aquele alimento. Mas isso não é válido para todas as pessoas. Por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento e ir decidindo junto na consulta o que a gente vai precisar ficar sem ou não.
Desses 3 a 6 meses, a gente vai fazer várias outras estratégias, como potencializar a quantidade de fitonutrientes, ou seja, a quantidade de verduras, frutas e alimentos benéficos para potencializar a cura do seu intestino e do seu sistema imunológico como um todo, até a gente poder chegar à reintrodução, que é quando depois desse período longo de reorganização do teu corpo, a gente vai fazer testes provocativos. Nestes testes provocativos, a gente vai ver se a sensibilidade ou intolerância ainda persiste. Se ela persistir, a gente vai arrumar para mais um ciclo de regeneração e eliminação. Por isso que o tratamento ele é muito individualizado e a gente precisa reavaliar com uma certa frequência. Então, a gente já viu que a dieta de eliminação ela consiste nessas 4 fases e é importante a gente entender que elas são basicamente um mês de esforço, de poder ficar realmente sem esse alimento. E é muito importante eu ficar sem esses alimentos para a gente poder não só economizar, mas também poder potencializar o nosso tratamento. Se eu não faço a dieta de eliminação corretamente, eu não vou estar atingindo 100% do potencial do nosso tratamento. Mas também, se eu não tiver condições nesse momento, não significa que daqui a alguns meses a gente não pode tentar aplicar a dieta de eliminação.